A Caixa Seguridade divulgou o resultado do segundo trimestre de 2023 com um lucro líquido recorrente 20,8% acima do mesmo trimestre do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, teve um aumento de 0,3%. O crescimento foi um pouco mais fraco. Se a gente considerar aqui o ganho de capital da venda que ela fez, daquela participação que não era estratégica, ela já havia dito desde o IPO que queria vender, né? Então, considerando essa venda aqui, o lucro do trimestre anterior foi até acima, mas aí seria um não recorrente, né? De qualquer forma, então, essa é a linha mais adequada para a gente ver um crescimento de 20,8% em relação ao trimestre do ano passado e 0,3% em relação ao trimestre anterior. Dando uma olhada então na parte de riscos, a parte de seguros, né? Começando aqui com o habitacional, que vai seguir muito o ritmo da Caixa. A Caixa é muito forte aqui no habitacional e a Seguridade, a Caixa Seguridade vai junto acompanhando. Então a gente vai ver por ordem de relevância, primeiro habitacional, depois a gente vai ver vida, depois prestamista, depois aqui residencial, outros estratégicos e assistência. Então olha só como o habitacional veio muito forte, vários trimestres crescendo os prêmios emitidos, as provisões aqui estão até abaixo do normal, né? A questão da sinistralidade. Então os resultados foram muito fortes, a margem operacional crescendo 15,6% em relação ao trimestre anterior do ano passado e um crescimento em relação ao trimestre anterior de 8,2%. Então cresceu prêmios e foi bem saudável aqui a sinistralidade. Enquanto o índice de comissionamento também foi aumentando aqui. Na sequência nós vamos para a vida, ela vem ganhando bastante relevância na Caixa de Seguridade, eles vêm dando mais atenção, inclusive aqui na estratégia de acelerar as vendas, então isso deu certo, os prêmios cresceram bastante, 16% em relação ao ano passado e mais 3,3% em relação ao trimestre anterior, então conseguiram aumentar bastante não só os prêmios, mas manter a sinistralidade totalmente sob controle. A pandemia também, obviamente, sai daqui e ajuda, né, uma boa sinistralidade. Tivemos uma margem operacional crescendo 12,9% em relação ao ano passado e mais 14,1% em relação ao trimestre anterior. Um belo de um salto em relação ao trimestre anterior. Quando a gente fala de prestamista, é sempre uma linha que tem oscilado muito na Caixa de Seguridade. E em relação ao ano passado, nós tivemos aqui menos prêmios emitidos, o Pronamp tem muito impacto aqui, né? Porém, quando a gente chega na margem operacional, temos um crescimento de 18,6% em relação ao ano passado, em relação ao trimestre anterior, uma queda de 5,6%. Porém, talvez tenhamos aqui atingindo um pouco mais de estabilidade. A gente vê que os prêmios realmente diminuíram um pouco, a empresa comenta que pessoa física deu uma reduzida, mas o segmento rural aumentou 69% em relação ao trimestre do ano passado, um salto significativo, assim como o PJ, tá? Então foi um belo de um crescimento. A sinistralidade conseguiu reduzir para 13,1%, que é um número muito impressionante em relação ao seu histórico, mas eu tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir manter esse patamar. Mas de qualquer forma, ela conseguiu essa redução. O comissionamento, ela explica que o normal seria 38,8%, que está meio que em linha, né, com os semestres anteriores. Aí foi uma questão da base de diferimento dos contratos do estoque e tudo mais, então assim, não teve grandes problemas aqui. Então a empresa consegue, por final das contas, esse aumento de 18,6% na margem operacional do prestamista. O residencial é menos relevante que o vidro prestamista, mas ele vem ganhando bastante força aqui ao longo do tempo. Um crescimento muito interessante em vários trimestres que a gente vê aqui, crescimento de 6,1% em relação ao trimestre anterior e de 8,8% em relação ao trimestre do ano passado. As margens operacional aqui aumentou 19,5% em relação ao ano passado, em relação ao trimestre anterior, um aumento de 6,8%. Porque nós conseguimos maiores prêmios emitidos, uma sinistralidade que reduziu para 9,3% e um comissionamento aqui estável, levando a empresa a esses bons resultados de margem operacional. Outros não estratégicos, embora não seja estratégico, acabou aumentando neste momento, impulsionado aqui pelo setor alto. O fato é que não é um ponto que a gente deve ficar olhando muito porque é não estratégico. E para finalizar, nós temos aqui o setor que mais vem crescendo aqui nos seguros, que é a assistência, um crescimento de 278,3% em relação ao ano passado e mais 24,6% em relação ao trimestre anterior. Os prêmios, a receita aqui vem aumentando demais, né? Um salto monstruoso nos 6 meses, né? As margens também vêm crescendo pra caramba, então é uma linha muito promissora aqui da assistência aqui dos seguros, mas é algo que vai indo mais aí devagarzinho, ganhando uma relevância na empresa.
Então nós acabamos de ver a frente de seguros ali, que é a parte de riscos, né? Agora a gente vai ver o negócios de acumulação, que é onde a gente quer os prêmios ganhos e manter acumulado lá investido na caixa, digamos assim. Então nós temos os recursos arrecadados que vinha diminuindo, mas deu uma melhoradinha em relação agora ao trimestre anterior. A empresa vinha tendo arrecadações muito fortes em 2022, mas diminuiu um pouco aqui em 2023, por conta da estratégia da Caixa. Ela acaba seguindo muito a Caixa. A Caixa acabou resolvendo influenciar seus clientes a usar mais o LCI, LCA e tudo mais, e aí deixou um pouquinho aqui a previdência para segundo plano, vamos assim dizer, né? Então houve essa desaceleração de novos entrantes, mas o pessoal manteve os recursos lá, então conseguiu reservas recordes. E com reservas em patamares recordes, aí a empresa consegue então ter margens melhores. A gente vê uma margem de 38,7% acima do ano passado em relação ao trimestre anterior, um aumento de mais 9,4%. Que aí, se ela tem reservas recordes, ela consegue ir arrecadando mais taxa de gestão, né, e vai aí ganhando por ter esse dinheiro lá com ela. Na sequência, nessa frente de acumulação da empresa, o consórcio ganhou bastante espaço, vem crescendo demais, né? Só a título de demonstração, nós temos o resultado da margem ali na Previdência de 413 milhões, nós temos, enquanto no consórcio, 71,9 milhões. Ganhou bastante força, né? Um aumento de 22,5% em relação ao ano passado. Em relação ao trimestre anterior, um aumento de 16,2%. Para finalizar a parte de acumulação, nós temos a capitalização. Demonstração aqui com consórcio, ó, é parecido às margens até, é operacional, e teve um aumento aqui muito forte também de 48,4% em relação ao ano passado, em relação ao trimestre anterior, uma queda de 9,7%. Então é uma frente que oscila bastante aqui. De qualquer forma, a gente vê um prêmio recurso arrecadado aqui crescendo aqui recentemente, uma surpresa de bons resultados aqui também. Então nós vimos a parte de risco, a parte de acumulação, e para finalizar esse operacional, nós temos a terceira e última, que a gente chama de negócios de distribuição, que são as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca da Caixa, onde são então as receitas de corretagem ou intermediação de produtos da Seguridade. Então aqui é um negócio também onde não tem o risco, né? Tem aqui a receita da corretagem, ela vem crescendo 17,1% em relação ao ano passado e cresceu mais 1,6% em relação ao trimestre anterior. Vem também crescendo bastante. Aí tem as frentes que ela também acaba aqui fazendo as receitas de corretagem. Então nós vimos ali todo o operacional da empresa que vem ganhando tração após toda a reorganização da Caixa de Seguridade, né, que ela fez aí pós-IPO. Com isso, as receitas crescendo, as despesas vão se ajustando aí, se encaixando melhor, e mostra para a gente então o índice combinado, que as despesas gerais e administrativas em relação à receita operacional vem caindo. Olha só, mais um trimestre de queda. E quando observamos o índice combinado ampliado, que vai levar em conta não só a receita operacional, mas também o resultado financeiro, aí a queda foi ainda mais forte, porque o resultado financeiro vem muito forte por conta da renda fixa, que está rendendo muito nesse momento. Mas vamos lembrar que a renda fixa vai cair e com isso levar um pouco o resultado financeiro um pouco mais para baixo. De qualquer forma, o operacional tende a ganhar força também com a economia indo melhor, se realmente acontecer esse efeito na economia. E observando então o resultado financeiro da Caixa Seguridade, vendo a composição de investimentos, ela nos mostra aqui que o pré-fixado vinha reduzindo e ela começa a aumentar desse trimestre agora, né? E na minha opinião, ela poderia ter feito isso um pouquinho antes, né? Mas eu não sou especialista aqui em renda fixa, mas na minha opinião esse movimento tinha que ser um pouquinho antes aqui, já que era esperado realmente que a taxa de juros fosse cair. Mas talvez eles quisessem aqui um pouco mais de clareza em relação a isso. Então, eles seguraram um pouco mais e agora devem então fazer essa migração. E aí a gente tem o pós-fixado aqui dessas duas frentes, mais ou menos, aqui tem mais ou menos uma proximidade de peso, né? E aí nós temos outros aqui relacionados à inflação e tudo mais. Aqui está então o seu resultado financeiro ponderado, saindo então de 130 para 238 milhões, aumentando 83%, né? Esse salto significativo por conta também das taxas de juros aí estarem em alta, conforme eu já comentei. Todas as frentes dela da nova parceria estão ganhando, até mesmo as antigas, né? E a gente vê então o resultado financeiro contra o operacional. Ainda assim, o resultado financeiro não é a maior relevância. A gente pode ver que nesses 6 meses aqui está igual
inclusive nesse trimestre, né? 29% de resultado financeiro e 71% o operacional, mas ganhou um pouquinho mais de fatia realmente resultado financeiro. Deu uma acelerada muito grande, né? Aumentou 83%, mas ainda assim acabamos de ver que a proporção é maior do operacional. Se a economia ir bem realmente como a gente espera com a redução da taxa de juros, então tende a ser benéfico para a Caixa de Seguridade, mesmo que o resultado financeiro vá cair. Os dividendos da Caixa, neste momento, ainda são anunciados apenas 2 vezes ao ano, deve migrar para 4 em algum momento, a empresa está estudando isso. O próximo dividendo deve ser anunciado em outubro, e para este ano, exercício 2023, eu espero dividendos próximos de 10%, já posso comentar em outro vídeo aí, falar um pouco mais focado nos dividendos. Mas enfim, mas voltando aqui aos resultados, na minha opinião, foi sem grande surpresa. A gente acompanha os mensais, né? Então realmente tivemos aqui o operacional muito forte, na sequência o Vida também é bem legal, o Pronamp, que seria ali quase junto com o Vida em relevância, é bagunçadinho mesmo, a gente vai vendo mês a mês ali se está indo tudo certo, mas foi assim, sem surpresa que a gente acompanhou os mensais. Temos o residencial que vem crescendo bem, a assistência que não é tão relevante, mas vem crescendo bastante também. Tivemos aqui na parte de acumulação, todas elas indo também bem em linha ali com o que a gente vê nos mensais, sem grandes surpresas, né? Não tem muito o que dizer aqui do resultado. Vamos ver como é que o mercado reage, né? O mercado tem sido maluco, de repente as ações caem, aí é o mercado que decide, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!